Os integrantes da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno se reuniram 3 vezes nos últimos 2 dias. Entre os pontos discutidos, o funcionamento das reuniões ordinárias. A reunião da quarta-feira à tarde teve a participação dos vereadores Aerto Luna, Gilberto Alves, Aline Mariano, Michele Collins e o presidente da comissão, Carlos Gueiros. O grupo analisou 4 artigos e 5 emendas. O principal assunto discutido nesse encontro foi o disciplinamento da fala dos parlamentares no plenário, através do uso dos microfones. Já na reunião da manhã da quinta-feira, a comissão se debruçou sobre o capítulo das reuniões ordinárias. Foram tratados assuntos relativos ao horário, presença, tempo, inscrição para falar na tribuna, entre outros temas que dizem respeito à organização das reuniões que ocorrem às segundas, terças e quartas-feiras no plenário da Casa. Também foi detalhado um outro item. No novo regimento será nomeado de expediente inicial o momento de abertura da reunião e a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, terá início o pequeno expediente, que compreende 30 minutos, determinando um tempo de 5 minutos para cada vereador inscrito. Eu diria que nós passamos da metade. Numericamente, nos artigos, nós estamos na metade. Mas a primeira metade é a mais complexa, são os artigos que têm mais incisos, que têm mais parágrafos, etc. Então, não é o tamanho do regimento, são os assuntos que a gente trata. Hoje mesmo, de manhã e de tarde, os assuntos que nós tratamos foi o dia a dia do processo da Câmara. Ou seja, nós estamos pegando o que acontece de fato, a prática, e colocando no regimento, que hoje o regimento tem algumas coisas que não estão sendo possíveis ser feito. Então, ou a gente pode fazer o que está escrito, porque o regimento é o meu limite e o limite dos outros, ou então a gente tem que colocar o regimento dentro do que é possível. Todas essas emendas, e são muitas, são fruto dos nossos colegas. Eles tiveram a intenção, eles usaram o tempo dele, a inteligência, o conhecimento, e aí a gente tem que procurar aproveitar. É quando a gente diz foi aprovada com uma subemenda. Então procura mudar um termo, alguma coisa, e aproveitou a ideia dele. Não é? Porque ninguém é dono da verdade, todos têm e a gente tira um pedacinho da ideia de cada um. Se há o consenso da comissão, muito bem. Se não há, a gente vai para a votação. Os trabalhos continuaram à tarde. Aerto Luna, Gilberto Alves, Amaro Cipriano Maguari e o presidente da comissão, Carlos Gueiros, analisaram 15 novos artigos e 13 emendas. Entre os assuntos discutidos, o prolongamento do expediente, a ordem do dia, o grande expediente, o tempo de liderança, as comunicações parlamentares, as questões de ordem e a ata das reuniões. A última reunião da semana abordou o Departamento de Comunicação da Casa, ressaltando a manutenção da divulgação das atividades dos vereadores de forma igualitária. A Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno tratou ainda do capítulo das proposições, que são todas as matérias sujeitas à deliberação da Câmara. Nesse ponto, os vereadores perceberam a necessidade de muitas alterações e solicitaram que os consultores do Legislativo organizem as propostas discutidas. Eles voltarão a se reunir na próxima quinta-feira. Para o presidente da comissão, a semana foi bastante produtiva. Nós produzimos muito, né? Mas nos deparamos agora com uma proposta que está muito discrepante do regulamento que está em uso. E a comissão notou que tem muita coisa que está inserida que ela é, vamos dizer, uma cópia da Câmara Federal. E os trâmites, a legislação que é completamente diferente. Então tem coisas que estão colocadas aí que não tem sentido para aqui, elas colidem, não é, com o dia a dia nosso aqui. E aí agora nós vamos entrar numa fase, a partir do capítulo das proposições, em que nós pedimos que o Departamento Legislativo da Câmara fizesse um comparativo entre o regimento que está em uso e a proposta que está sendo feita, para que a gente faça aquilo que a gente quer, que é modernizar o nosso.
mas não copiar um regimento lá da Câmara Federal, porque as características são completamente diferentes, os tempos, né? Lá são 500 e tantos deputados. Então, até uma votação lá demora muito mais tempo do que a daqui. Então, lá, por exemplo, numa votação, durante a votação, algumas coisas podem ser feitas, justificas pelo tempo que leva a votação. Mas aqui, uma votação de 39 vereadores, não dá tempo para se tratar nada durante esse intervalo. E, pelo contrário, vai confundir. Então, é esse tipo de choque que está havendo e nós pedimos para a Procuradoria Jurídica e o Legislativo cotejarem a proposta com o nosso regimento e tentar opinar sobre as modernizações que nós queremos.